Você acredita em milagres? Eu não acreditava. Até o dia em que eu vi um milagre acontecer no meu quintal, patrocinado por uma mangueira de jardim de alta pressão. Eu sou a Joana. Há 4 anos, eu dedico a minha vida a cuidar do meu marido, o Marcão. O Marcão sofreu um acidente de trabalho, segundo ele, e travou a coluna. Ficou inválido, encostado pelo INSS. Desde então, ele vive numa cadeira de rodas que eu comprei parcelada em 12 vezes. Eu dou banho, eu levo comida na boca, eu corto a unha do pé dele. Eu sou a mulher, a enfermeira, a motorista e a burra de carga dessa casa. Mas no último domingo... no último domingo, o calor estava de rachar. Eu estava lavando o nosso carro velho no quintal, suando bicas, enquanto o rei Marcão estava na varanda, na sombra, exigindo que eu trouxesse mais gelo para a cerveja dele. Na raiva, ou no descuido, a mangueira escapou da minha mão. O jato de água gelada, forte, foi direto nas pernas dele. O que aconteceu a seguir desafiou a medicina. O homem que não sentia as pernas há 4 anos deu um pulo, mas não foi um pulinho. Foi um chute ninja no balde que estava ao lado dele. Levantou da cadeira com a agilidade de um ginasta olímpico e, quando percebeu a besteira que fez, se jogou no chão gritando: "Ai, meu espasmo!" Foi ali, vendo aquele teatro patético no chão molhado, que a minha ficha caiu. O Marcão não estava doente. O Marcão estava de férias. E eu decidi que as férias dele iam acabar. E o check-out seria no lugar que ele mais amava frequentar escondido. Fica comigo. Pega o seu café, porque essa história envolve INSS, traição, gafieira e a vingança mais dançante da história do YouTube. Para vocês entenderem o tamanho da minha revolta, preciso explicar a minha rotina de escrava. Eu tenho 42 anos. Sou cabeleireira e manicure. Tenho um salãozinho na garagem de casa. Eu trabalho de terça a domingo, em pé, secando o cabelo, lixando o pé, ouvindo o problema das clientes. Eu sustento a casa sozinha. O Marcão tem 45 anos. Ele era motorista de caminhão. Um dia, há 4 anos, ele chegou em casa andando torto, dizendo que travou as costas, descarregando uma caixa. Foi no médico, fez um drama digno de Oscar. Chorou de dor. Conseguiu o laudo. Conseguiu o afastamento. E aí começou o meu calvário. Joana, minha coluna tá pinçando. Joana, eu não sinto meus pés. Ele sentou naquela cadeira de rodas e nunca mais levantou. Pelo menos, não na minha frente. A rotina dele era acordar meio-dia, ir para a cadeira de rodas na sala, ligar a TV no programa de esporte e gritar: "Joana, traz meu almoço, corta a carne que eu tô fraco." Eu cortava. Eu, idiota, cortava a carne pro marmanjo. Ele engordou. Ficou com aquela cara de quem tá muito bem alimentado. E eu? Emagreci de tanto trabalhar. Eu vivia com dor nas costas de empurrar ele na cadeira, porque ele dizia que o braço doía se ele empurrasse a roda. As vizinhas diziam: "Nossa, Joana, você é uma santa. Cuidar desse homem assim, isso é amor." Não era amor, gente. Era golpe. E eu caí igual um patinho. Ele recebia o benefício do INSS, mas dizia que o dinheiro sumia pagando remédios caros, que eu nunca via. Então eu pagava a luz, a água, a comida, a internet para ele ver futebol. Ele era o rei do castelo, e eu era a serva. Mas aquele domingo mudou tudo. Era um domingo de sol, uns 35 graus na sombra. O Marcão estava na varanda de regata, óculos escuros, copo na mão. "Joana!" A cerveja esquentou. "Traz outra! E vê se o almoço sai logo, que eu tô com a glicemia baixa." Eu estava lavando o Corsa 2008 que a gente tem, esfregando o pneu com a escova, suada, cansada, com dor na lombar. Quando ele gritou da cerveja, me subiu um ódio. A mangueira, que estava com aquele bico de pressão no máximo, escorregou da minha mão. Eu juro que foi sem querer. Ou talvez meu subconsciente quisesse matar ele. Não sei. O jato de água gelada voou. Paz! Acertou em cheio nas coxas e na virilha do Marcão. A reação foi instantânea. Não foi reação de um paraplégico, foi reação de um goleiro defendendo pênalti.
Ele encolheu as pernas num reflexo muscular perfeito e deu um chute lateral no balde de sabão que estava perto, derrubando o balde longe. Ele levantou o corpo da cadeira, apoiando nas pernas, pronto para correr. Foi coisa de 1 segundo. Ele ficou de pé. Eu parei. A água correndo. Ele olhou para mim. Eu olhei para ele. Ele percebeu a cagada. Imediatamente ele se jogou no chão, como se tivesse levado um tiro. Ai! Meu Deus! Ai! Ele começou a gritar, rolando no chão molhado. Foi um espasmo, um choque térmico. A água gelada ativou meus nervos mortos. Ai! Minha coluna! Me ajuda! Joana! Eu desliguei a mangueira. Fiquei olhando para ele no chão, fazendo aquela cena. Espasmo. Eu conheço espasmo. Espasmo é um tremelique. Aquilo foi um agachamento seguido de um kickboxing. Espasmo, Marcão? Eu perguntei seca. Foi. Foi horrível. Parecia que estava pegando fogo. Me põe na cadeira rápido. Eu ajudei ele a subir. Ele fez peso morto, claro, para eu carregar os 90 quilos dele sozinha. Desculpa, amor, eu disse fingindo preocupação. Quase te matei. Quase mesmo, você é desastrada. Agora vou ter que tomar um relaxante muscular e dormir a tarde toda para recuperar desse trauma. Ele foi pro quarto, se arrastando na cadeira. Eu fiquei no quintal. Olhei pro balde chutado longe. Olhei para a cadeira vazia. Aquele chute, aquele equilíbrio. A pulga não estava atrás da minha orelha. A pulga já tinha feito um condomínio na minha cabeça. O Marcão estava mentindo. Naquela semana, eu virei a Sherlock Holmes da periferia. Eu precisava ter certeza, porque acusar um deficiente é coisa séria. Se eu estivesse errada, eu seria a bruxa. Comecei os testes. Teste 1, a pimenta. Terça-feira no almoço. Fiz um feijão. Coloquei uma pimenta malagueta inteira, picada, no prato dele. Mas muita pimenta, daquelas que fazem dragão chorar. Servi. Fui para a cozinha e fiquei espiando pela fresta. Ele comeu a primeira garfada. Ficou vermelho. Começou a tossir. Os olhos lacrimejaram. A jarra de água estava longe, em cima do balcão da sala, fora do alcance da cadeira. Ele olhou para a cozinha. Viu que eu não estava. Ele apoiou as mãos na mesa e levantou. Ele deu 2 passos rápidos, pegou a jarra, bebeu no bico e sentou de volta antes que eu voltasse. Quando entrei na sala, amor, tá tudo bem? Tá. Cofe, cofe. Só engasguei. Me dá água. Ué, a jarra tá vazia. Eu bebi tudo. Tava com sede. Aham. Bebeu tudo, sem levantar da cadeira que estava a 2 metros da mesa. Braço elástico. Teste 2. A nota de 100, quarta-feira. Deixei uma nota de R$ 100 cair no chão, sem querer. Num canto da sala onde a vassoura não alcança e a cadeira de rodas não entra, entre o sofá e a parede. Saí para trabalhar. Voltei à noite. A nota tinha sumido. Marcão, você viu R$ 100 que eu perdi? Não vi nada, amor. Você é muito distraída. Eu olhei para ele. Ele estava com um sorriso de quem tinha pedido o iFood escondido. A certeza eu já tinha. Faltava o flagrante. Eu precisava saber o que ele fazia quando eu não estava. Fui conversar com a minha vizinha, a dona Neide. A dona Neide é a câmera de segurança do bairro. Nada escapa. Dona Neide, me tira uma dúvida. O Marcão, a senhora já viu ele? Diferente? A velha baixou o tom de voz. Minha filha, eu não queria falar para não causar discórdia, mas toda sexta e sábado à noite, quando você vai para a igreja ou para o curso, o Marcão sai. Sai? De cadeira? Que cadeira, menina? Ele sai andando e sai bonito. Terno branco, sapato bicolor, chapéu panamá, entra num Uber e some. Volta de madrugada, tira o sapato no portão e entra mancando. Terno branco? Sapato bicolor? É, parece o Zé Carioca. Meu queixo caiu. O meu marido inválido que não consegue pegar um copo d'água se veste de malandro da Lapa e sai na noite? Para onde ele vai vestido assim? Para um culto? Duvido. Eu precisava ver isso. Sexta-feira. Cheguei em casa e disse:
Marcão, hoje tem vigília na igreja. Vou sair às 19 horas e volto só amanhã cedo. Deixei sua janta no micro-ondas. Vai com Deus, varoa. Reza por mim, ele disse animado até demais. Saí de casa, dei a volta no quarteirão e entrei na casa da dona Neide. Ficamos na janela, no escuro, vigiando. Às 20 horas, a luz da sala apagou. A porta abriu. E lá saiu ele. O Marcão. Sem cadeira de rodas. Ele estava de terno de linho branco. Impecável. Onde ele escondia isso? Camisa de seda preta, sapato de 2 cores brilhando e um chapéu Panamá. E o perfume? Dava para sentir da casa da vizinha. Ele não estava mancando. Ele estava gingando. Desceu a escadinha da varanda com uma leveza que eu não tinha há 20 anos. Entrou num Uber que estava esperando. Segue aquele carro. Eu gritei pro meu Uber que eu já tinha deixado no esquema. Seguimos ele por meia hora. Ele foi para a cidade vizinha. O carro parou na frente de um salão iluminado, cheio de carros antigos e gente chegando. O letreiro piscava. Clube da Saudade, a melhor gafieira da região. Eu não acreditei. O meu marido, o inválido do INSS, era dançarino de gafieira? Eu paguei a entrada. Entrei. O lugar estava cheio. Casais dançando, banda ao vivo tocando Alcione. Fiquei num canto escuro de óculos escuros e lenço na cabeça, disfarçada. E então, eu o vi. O Marcão estava no meio da pista. E ele não estava apenas dançando. Ele estava dando show. Ele pegava uma senhora, rodopiava, fazia passo marcado, inclinava a mulher, jogava a perna pro alto. O homem era um pé de valsa, o John Travolta da terceira idade. As mulheres faziam fila para dançar com ele. Eu ouvi uma comentando do meu lado. Aquele ali é o tigrão do bolero. É solteiro, viúvo. Diz que a mulher morreu num acidente trágico. Um partido. Viúvo. Ele me matou para poder dançar forró. A raiva subiu, mas subiu com força. Eu vi ele pegando uma loira oxigenada pela cintura, rindo, sussurrando no ouvido dela. O mesmo homem que de manhã gritou de dor porque a coberta estava pesada no pé. Eu podia ter ido lá e dado um tapa nele. Mas não. Isso ia ser pouco. Eu queria acabar com a festa dele. Literalmente. Fui até a cabine do DJ. Moço, quanto custa para eu dar um recado no microfone? É recado de amor? Correio elegante? É. Digamos que é uma declaração de amor inesquecível. Esperei a música acabar. O salão ficou em silêncio. O Marcão estava no meio da pista, limpando o suor da testa com um lenço de seda, cercado pelas admiradoras. A voz do DJ, ou melhor, a minha voz, ecoou nas caixas de som. Atenção, atenção, salão. Uma pausa no baile para um comunicado urgente. O Marcão olhou para o palco. Eu apareci. Tirei o lenço da cabeça. Tirei os óculos. A luz do refletor bateu em mim. O Marcão me viu. O sorriso dele congelou. Os olhos quase pularam para fora. Ele ficou branco como o terno dele. Boa noite, dançarinos. Eu falei no microfone. Eu queria pedir uma salva de palmas para o meu marido ali, ó, o de branco. Apontei para ele. Todo mundo bateu palma, achando que era homenagem. O Marcão é um guerreiro, gente. Vocês não sabem, mas até hoje de manhã esse homem era paraplégico. Ele não mexia as pernas há 4 anos. Ele vive de benefício do INSS por invalidez permanente. O salão fez um "oh" de choque. As palmas pararam. As mulheres que dançaram com ele se afastaram assustadas. Mas olha só o milagre da gafieira. A música curou ele. Ele tá dando pirueta. Aleluia, irmão. Eu mudei o tom de voz. Ficou gelado. Marcão. A perícia do INSS chegou. E eu trouxe a câmera. Levantei meu celular filmando a cara de terror dele. Eu tô filmando você de pé, dançando, suado, saudável. E amanhã, esse vídeo vai pra mesa do perito federal. E pra mesa do juiz do nosso divórcio. O Marcão olhou pros lados. Ele parecia um rato encurralado. Joana. Amor. É adrenalina. É o momento. Adrenalina? Então corre, Marcão. Corre porque a polícia tá chegando para prender estelionatário. Foi a deixa. O Marcão, o inválido, deu um pique. Ele saiu correndo pelo salão, derrubando mesa, empurrando idoso.
Ele correu como se fosse o Usain Bolt. A banda parou. O povo começou a rir e vaiar. Pega o milagreiro! Alguém gritou. Ele saiu pela porta dos fundos, perdeu o chapéu Panamá, perdeu a dignidade e perdeu a vida mansa. Voltei para casa de Uber, rindo e chorando ao mesmo tempo. No dia seguinte, fiz o que prometi. Mandei o vídeo para a ouvidoria do INSS. Mandei para o advogado. O benefício dele foi cortado em tempo recorde. Ele foi processado para devolver o que recebeu indevidamente nos últimos anos. A invalidez dele curou rapidinho quando ele teve que fugir do oficial de justiça. O divórcio saiu. Como ele cometeu fraude, o juiz me deu a casa, que eu pagava mesmo, e ele saiu sem nada. Hoje, ele mora num quarto de pensão. Teve que voltar a trabalhar, agora de verdade, como vigia noturno, porque ninguém contrata motorista com o nome sujo na praça. Dizem que ele ainda vai nos bailes, mas fica sentado num canto, porque não tem dinheiro nem para pagar a dama. E eu? A primeira coisa que fiz foi doar a cadeira de rodas. Depois, reformei a casa, tirei as rampas, tirei as barras de apoio do banheiro. Comprei um sofá novo, porque o outro tinha o formato da bunda dele. O salão tá bombando. E sabe de uma coisa? Eu comecei a fazer aula de dança, de forró. E meu professor, um moreno de 90 meter, disse que eu tenho muito molejo para quem carregou peso a vida toda. Agora, a única coisa que eu empurro é o carrinho do supermercado. E olhe lá, meninas, a lição é: se o marido doente chutar o balde quando molhar, desconfie. Milagre existe, mas malandragem existe mais. E se você descobrir que ele é um pé de valsa escondido, toque a música do adeus para ele, um beijo da Joana, e bora dançar que a vida é curta. E aí, o que você achou do milagre do Marcão? Deixa o like se você riu do terno branco dele, se inscreve no canal e comenta aqui. Você conhece algum doente de Taubaté que sara rapidinho quando convém? Quero saber as histórias de vocês. Beijos e até a próxima.